Algumas pessoas chegam para mim lá no meu perfil do Instagram, na minha direct, falando o seguinte: Cris, eu já produzo conteúdo, eu já me comunico com as pessoas, eu já estou gerando carrossel, stories, estou conversando com as pessoas e eu até sinto que tem pessoas que já poderiam estar comprando de mim. Só que o que acontece é totalmente ao contrário. As pessoas não compram de mim. Por conta disso, por conta desse problema, que é um problema que já aconteceu comigo e que acontece com a maioria das pessoas, pode ser que elas nem percebam, mas talvez você mesmo que está assistindo esse vídeo aí tenha alguém dentro do seu perfil, seja no YouTube, no Instagram, qualquer outra rede social, até mesmo no e-mail, uma pessoa que já está pronta para comprar a sua mentoria, o seu serviço, o que quer que seja que você venda lá. Só que existe um detalhe importante aqui que você está ignorando provavelmente, porque eu sei disso, porque eu mesmo ignorava isso aqui. Então bora lá, eu vou te mostrar agora onde você provavelmente está errando. Beleza, você pode falar pra mim assim: já estou produzindo, Cris. Já estou produzindo, faço ali meus 3 postzinhos por semana, faço um story ou outro ali de vez em quando. Não sou tão constante. Estou produzindo, mas não sou tão constante. O negócio é o seguinte: toda vez que você... Por isso que eu fiz essas casinhas aqui, tá? Só pra você entender. Toda vez que você produz, seja story, seja carrossel, seja qualquer outro tipo de post lá dentro do Instagram, e aqui eu falo sobre Instagram, mas aqui cabe também, vou colocar até aqui, ó, YouTube, né, por exemplo. Toda vez que você produz esse tipo de conteúdo, ou qualquer outro tipo de conteúdo, o que você está fazendo é basicamente abrindo uma janela ou uma porta da sua casa. Vamos usar de analogia aqui uma casa. Imagine que o seu perfil, o seu negócio, seja ele YouTube, e-mail, Instagram, é uma casa. E toda vez que você produz conteúdo, você está abrindo uma janela, você está abrindo uma porta, você está abrindo uma persiana, que seja. Você está abrindo a porta para uma pessoa adentrar dentro da sua casa, dentro lá da internet, beleza? Se você não faz isso, que é esse desenho do lado, o que acontece? Você simplesmente não está abrindo essas portas, essas janelas que existem na sua casa. Então, a visão tem que ser a seguinte: você precisa ver o seu perfil, o seu negócio, os seus perfis dentro das redes sociais como uma grande casa. E o conteúdo, ele é basicamente o que convida, é o que abre essa casa para as pessoas adentrarem e possivelmente comprarem de você. O que acontece com a maioria das pessoas que às vezes já tem pessoa qualificada para compra é que elas não estão produzindo conforme poderiam produzir. E, como eu já disse nesse vídeo que eu vou deixar fixado aqui, acima para você assistir depois, que é o conteúdo desinteressado, todo o conteúdo que você posta, ele é como se fosse essa abertura de janela e porta. Se você não abre a janela e a porta, o que acontece? As pessoas não têm a possibilidade de ir até você e tornar a venda muito mais fácil. Eu vou te mostrar exemplo prático de pessoas fazendo isso dentro do meu Instagram, porque eu deixei prints aqui abaixo desse desenho aqui, você já vai ver. Antes disso, só quero complementar com você o seguinte: a coisa precisa acontecer da seguinte forma: se você não produz conteúdo e conteúdo de forma constante, sem parar, você simplesmente está falando por detrás dos panos a seguinte coisa: eu estou mantendo a porta e as janelas da minha casa fechada. E isso, o que mostra isso? E o que isso faz acontecer? Faz com que a venda se torne cada vez mais difícil. Por quê? Porque a não abertura de uma possível porta e uma possível janela, ela é uma abertura de uma não provável conversa iniciada, né? Por quê? Quando você produz um conteúdo intencionalmente, quando você faz isso de forma intencional, significa que você está abrindo essa porta para a pessoa entrar, e quando ela entra, ela vai ter a possibilidade de conversar com você, de conversar com o dono daquela casa, que é você. Se você não abre essa porta, você está fechando, basicamente, agora entrando em termos técnicos, você está fechando uma possibilidade de uma nova conversa que pode evoluir para uma venda. Por quê? Quando a pessoa vai até você perguntando sobre o que você vende, sobre como você pode ajudar, ou até mesmo tirando uma dúvida com você, fica muito mais fácil você vender para essa pessoa. Tem pessoas que defendem você mesmo ir até a pessoa ativamente vender. Beleza, é uma etapa que você pode utilizar dentro de uma estratégia? É, mas eu não gosto muito dela. Por quê? Porque você vai se tornar aquele vendedor chato. E eu chuto que você não queira se tornar esse vendedor chato, aquela pessoa que vai na DM, encher o saco das outras pessoas, falando assim: compra o meu serviço aqui. Tipo assim, por exemplo, vamos supor, eu tô com a minha garrafa d'água aqui, tem uma pessoa que tá na minha frente aqui, eu falo assim: toma essa água aqui, ó. Eu não sei primeiro se a pessoa tá com sede, eu não sei se a pessoa confia em mim, eu não sei se a pessoa me conhece, eu vou chegar tentando enfiar água na goela dela. E isso não é legal. É simplesmente, tipo assim, uma coisa muito inconveniente. Agora, quando a pessoa vem até mim através dessa porta, dessa janela, pedir água para mim, é diferente. Agora eu posso mostrar. Ó, a água que eu tenho, ela tá numa garrafa de 2 litros aqui, que ela é verde, tá? Eu não peguei ela no filtro, mas eu garanto para você que você não vai passar mal tomando ela. Pode ser?
A pessoa vai ver agora se pode ser. A pessoa vai ver se ela vai querer tomar essa água. Porque o processo de abordagem, e isso aqui ó, é um detalhe muito importante, é muito pequeno. Só que faz total diferença se você vende ou não vende para as pessoas, simplesmente isso. A abordagem, na hora da venda, o início dessa conversa, ela vai fazer total diferença se você vai vender ou não vai vender. E é por isso que você precisa abrir essas portas e essas janelas todos os dias. Você precisa ter todos os dias stories, carrossel, vídeos no YouTube, porque todo esses pontos de conteúdo são possibilidades de novas vendas todos os dias para você. Agora eu quero te mostrar um exemplo prático, não só um, na verdade alguns exemplos práticos que acontecem comigo. Então, por exemplo, essa pessoa aqui, olha o que ela falou para mim. Eu tinha uma ideia sobre negócio digital, mas eu sempre distorcia ela com essas promessas de nunca vou produzir conteúdo. Mas a realidade é que você mostra maratonando o YouTube, mano. Saca só o que aconteceu aqui. Primeiro, essa pessoa, ela acabou de elevar o nível de consciência dela de duas formas diferentes aqui. Quais foram elas? Primeiro, ele achava que ele não tinha que produzir conteúdo para vender na internet. Eu discordo disso. Eu acho que você precisa produzir muito conteúdo para vender aqui na internet, porque esse é o único caminho. É o caminho que sempre funcionou e que sempre vai funcionar. Então, a partir desse momento, eu acabei de quebrar uma crença limitante que essa pessoa aqui tinha. Ela agora concorda com o que eu falo dentro do meu perfil sobre produção de conteúdo. E em segundo plano, olha o que ela disse para mim. Mas a realidade é a que você mostra maratonando o YouTube, mano. E o que está acontecendo aqui em segundo plano? Ele acabou de concordar com o que eu estou falando, que é basicamente você precisa produzir conteúdo para vender, que é o que eu estou fazendo nesse vídeo aqui, e ele está maratonando o meu YouTube. Ele está consumindo cada vez mais conteúdo meu. E o que vai acontecer? Saca só, essa pessoa, ela ainda não comprou de mim. Ela ainda está num processo de elevação de nível de consciência e aqui que está o ponto. O conteúdo, ele tem exatamente esse papel com as pessoas que já estão na sua base de seguidores. O conteúdo eleva o nível de consciência do provável cliente muito mais rápido. Muito rápido ele vai fazer isso. Essa pessoa, a partir desses pontos que você abriu, dessas janelas, dessas portas que você vai abrir todos os dias, ela vai ser impactada e esse impacto vários pontos diferentes ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos, porque eu já tive pessoas que compraram de mim depois de muitos anos, esses pontos vão fazer com que a pessoa acredite no que você fala e, posteriormente, vão fazer com que ela compre de você de uma forma muito mais fácil. Em algum momento, eu vou apostar com você aqui. Essa mesma pessoa, que eu obviamente não posso revelar quem é, ela vai chegar para mim e falar assim, como é que funciona esse produto? Como é que funciona a sua consultoria? Inclusive, se você quer fazer parte da minha consultoria individual, vou deixar o link aqui abaixo para você aplicar lá no formulário e você ser avaliado para ver se eu consigo, de fato, ajudar o seu negócio. Se você está disposto a produzir conteúdo e quer vender mais na internet, vou deixar o link aqui abaixo da minha consultoria individual, beleza? Seguindo no assunto, se essa pessoa aqui, ela continuar consumindo meu conteúdo, que é o que ela apontou para mim, que foi aquela que eu deixei grifado aqui, ó. Ela está maratonando meu vídeo no YouTube. Ela está maratonando os meus vídeos no YouTube. E o que isso significa? Significa que, ao longo do tempo, ao longo da criação, ao longo dos pontos de contato que ela vai tendo comigo, o nível de consciência dela vai se elevar a tal ponto que ela vai perguntar sobre o meu produto e meu serviço. E aí vai acontecer a venda. Agora imagine o contrário. Imagina se eu não estou produzindo conteúdo. Imagina se eu não estou abrindo essas portas dessas janelas. Como que essa pessoa aqui chegaria nesse ponto de acreditar no que eu estou falando para ela, de ver com os próprios olhos que o que eu falo acontece de fato. E ela mostrou isso aqui exatamente dentro de um conteúdo. Pode ver que ela reagiu a um stories. Se eu não tivesse criado esse stories aqui, se eu não tivesse aberto essa janela, esse comentário aqui não teria existido. Então, o conteúdo, ele é fundamental para você poder vender na internet. Não tem como você vender, elevar o nível de consciência das pessoas, mostrar que a sua solução, o seu produto ou o seu serviço é fundamental para a vida daquela pessoa. E aqui eu tenho mais dois exemplos para você. Agora, exemplos de pessoas que vão comprar de mim e que compraram de mim. A primeira coisa foi do mesmo jeito. Eu produzi um story e a pessoa reagiu. Obviamente que eu não posso deixar a foto da pessoa e a mensagem aqui porque é coisa sigilosa, pode ser que dê até problema para mim. Mas eu deixei o exemplo para você aqui. Ela comentou sobre alguma coisa nos meus stories, eu respondi ela, falou, nossa, eu adorei. Na sua consultoria, tananana, ela perguntou sobre a minha consultoria. De novo, eu abri uma janela. Esse stories aqui, que é um conteúdo, ele é uma janela. Se eu não tivesse aberto essa janela aqui e várias outras antes dessa aqui, essa pessoa provavelmente não teria perguntado para mim. Essa pessoa em específico, eu lembro dela. Ela foi uma pessoa que já comentou em alguns posts, já curtiu, já tirou dúvidas comigo. Ao longo do tempo, ela foi perguntando. E quando ela me chama, ela pergunta sobre a consultoria, que foi o que aconteceu, fica muito mais fácil de vender. Diferentemente, se eu tivesse pegado essa mesma pessoa e falar assim, olha aqui minha consultoria, olha aqui minha garrafa d'água, toma água aí, ó, enfiasse na goela dela. Olha que loucura, olha como que a coisa ia ficar muito mais chata, muito mais robótica, muito mais vendedor chato. Aqui,
Um outro caso, mas com publicação. Aqui foi um caso com stories, mas aqui com publicação. Eu faço uma publicação e, na promessa do meu post, por exemplo, que foi o que aconteceu nesse post em específico, eu falo assim, ó, se você quer a minha ajuda, baseado no que eu te falei nesse post aqui, comenta tal coisa, né, que foi a estrutura, que eu vou te ajudar lá no direct. As pessoas que sentem interesse, elas vão comentar. E esse comentário dá abertura para mim chamar a pessoa, falar assim, ô fulano, tudo bem com você? Eu vi que você comentou lá, eu vi que você sentiu interesse naquele assunto que eu abordei no post. Como é que está funcionando o seu negócio? Como é que eu posso te ajudar? Qual é o seu problema hoje? Olha como que o início da conversa que eu falei para você que faz toda a diferença e faz toda a diferença na hora que você for vender, é diferente. É diferente de eu ter pegado, por exemplo, essa primeira pessoa aqui, tinha chamado ela e falar assim, ó, compra aqui de mim, por favor. É assim que funciona a minha consultoria. Eu acho que o seu perfil tá meio ruim, hein? Por que você não compra de mim? Olha como que é diferente a coisa. Então, baseado em tudo que eu te falei, o que você precisa fazer a partir de então, resumindo para você. Todos os dias você precisa ter a missão e olhar para o seu conteúdo como se fosse pequenos inputs que você abre. Esses inputs abertos vão casar outputs. Tudo que você abre, uma hora precisa ser fechado. Input, output. O output é basicamente isso aqui. São as mensagens que você vai ter com a pessoa até o momento da venda. Se você não tem o input, se você não aperta o botão, a luz não acende. Você precisa apertar o botãozinho, você precisa abrir a janela, abrir a porta. Porque a partir desse movimento primário seu, que na internet é a produção de conteúdo, é que as pessoas vão perceber que você pode ajudá-las de fato e o nível de consciência delas vão subir, o nível de consciência delas vai subir e vai ficar muito mais fácil você vender para essas pessoas. Então é isso que eu queria te falar aqui hoje. Produza conteúdo porque o conteúdo é a janela que você precisa abrir todos os dias do seu negócio. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui um comentário aqui abaixo que eu vou te ajudar, beleza? Se você não entendeu alguma coisa, se você tem alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu vou te ajudar. Esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e espero que tenha te ajudado. Valeu, falou e fui.